Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Clube FI Entrevista. Hoje gravado, né? Você tá aí nos assistindo na sexta-feira, feriadão, dia 21, mas eu tô aqui gravando eu e o Pedro Vandenberg no dia 18, para se antecipar, para deixar tudo certinho, para que você que gosta de acompanhar ao vivo possa assistir no horário de sempre, dentro da sua rotina. E para quem gosta de assistir depois, não vai fazer tanta diferença assim. Bom, Pedro Vandenberg, estamos falando de GGRC, um fundo que já tem bastante estrada, quase 100 mil cotistas, 1 bi de patrimônio, 18 imóveis, mas que fazia tempo que a gente não falava com a gestão inclusive que passou por mudanças ao longo do tempo. Então vai ser uma belíssima oportunidade da gente se atualizar sobre o fundo e conhecer as agros, conhecer o Pedro. Muito obrigado, Pedro, pela possibilidade aqui de bater esse papo com a gente. Obrigado a você, Arthur. Obrigado a vocês aqui do Clube FI pela oportunidade da gente estar aqui participando e esclarecendo as questões aí que o pessoal tem dúvida, né? Estamos à disposição. E é isso que eu falei, eu me lembro de ter feito uma entrevista em 2017, eu estava em outra casa, estava no Infomoney, com o primeiro gestor do GGRC, quer dizer, um fundo que já tem estrada, já tem bastante tempo, mas que a gestão foi mudando, né, ao longo do tempo. Então eu queria que você falasse das agros e do Pedro, para hoje a gente saber quem está chegando agora, ficou conhecendo o GGRC, quem é que toca o GGRC, quem que faz a gestão desse patrimônio. Legal, acho que é uma pergunta super interessante, porque nesses anos que o mercado de fundos imobiliários vem se desenvolvendo, né, a gente percebe que aumentou muito o número de investidores, né? Sim. Então, são de fato investidores, ao contrário, eu costumo brincar, né, que o investidor de fundo imobiliário, ele é muito mais ativista. Então ele participa, ele quer entender, ele quer saber, o que esse fundo tem no portfólio, quem é a gestão, quem está por trás disso. Muito diferente de, por exemplo, o investidor pessoa física que tem uma posição em ações, né? Eu acho que a grande magia que o mercado de fundos imobiliários tem feito é justamente essa presença com o investidor, né? Então, acho que esses bate-papos aqui, todo esse nível de informação que a gente está passando para a indústria é importante porque no final o que o investidor quer estar por dentro. Falando Zagros, GGR, a minha gestão atual, né? Como é que ele veio se desenrolando? Então, primeiro assim, de fato, Arthur, o GGR é um fundo que tem aí alguns anos de estrada e ao longo do tempo, tanto a gestão foi mudando quanto o fundo, porque é um reflexo da gestão, claro. Sim. Eu completei 1 ano ontem de casa, vim para ser sócio das Agros, sou hoje o gestor da casa, da empresa, dos fundos, né? Então, quando a gente fala de gestora, você tem que imaginar que você pode ter várias estratégias, né? Mas geralmente você tem uma pessoa que é a responsável pela gestão, mas você pode ter em cada fundo algumas estratégias distintas, com o seu responsável como portfólio manager e tal. Mas no caso das Agros, quando eu assumi a gestão há 1 ano, era uma casa com um único fundo, né? Isso não quer dizer que a gestora só tinha essa atividade desse fundo, porque, falando um pouquinho das Agros, hoje, além de gestão de fundos, que a gente fez recentemente, está com um novo fundo aí, vou falar mais um pouquinho mais dele depois, mas é uma gestora que ela também faz um papel, presta um serviço muito interessante, que é a gestão patrimonial de ativos imobiliários, né? Então, o que é isso? Muitos investidores aí, que eventualmente ainda, o investidor brasileiro gosta de ter um imóvel, gosta de ter imóvel. E grandes investidores também muitas vezes estão muito, muito imobilizados. Então, eles ainda não fizeram liquidez, mas tem lá a planta da empresa, imóveis para renda, fazenda, loteamentos. E esse tipo de investidor, a gente acaba assessorando. Então, a gente tem uma área na empresa para fazer essa gestão de patrimônio imobiliário, né? E isso tem muitas sinergias com os trabalhos de fundo, com os fundos, que eventualmente ou você ajuda essa pessoa a fazer um produto para colocar em fundo ou para dar saída para isso, né? E também a gente faz estruturação de negócios. Então, o que ocorre? Muitas vezes você tem um imóvel que o mercado está fechado. Você não consegue dar saída para esse imóvel. E a gente acaba atuando
para tentar, via uma securitização, via algum tipo de instrumento, ajudar o investidor ou o fundo a conseguir dar saída para esse imóvel. Do lado dos fundos, né, que acho que é o nosso papo aqui, a gente tem o GGR, então, que é o nosso fundo principal, e recentemente a gente lançou um fundo multi-estratégia, né? Esse fundo multi-estratégia, acho que vamos falar assim, um segmento de fundos imobiliários que vai apresentar um crescimento grande nos próximos anos. Porque você começa a ter, além de uma sofisticação maior do investidor, então antes o investidor ele só olhava renda, né? Pô, o fundo tem que pagar o rendimento, o yield, tal. De repente ele começou a ver que alguns fundos de desenvolvimento ou com uma pimentinha a mais conseguiam, ao longo do tempo, dar um retorno, né? Porque a gente fala não só em rendimentos, mas também em retorno do desinvestimento, do ganho de capital. Então, acho que esses fundos multi-estratégias, que é esse fundo novo que a gente está lançando ainda, em breve ele vai ser listado e, enfim, a gente vai passar mais informações, mas a ideia é que esse fundo tem essa característica de um pouco de renda, um pouco de ganho de capital. Né? Então, essa evolução do mercado e dos investidores tem trazido essa oportunidade de você apresentar produtos mais sofisticados. Né? Se puder falar um pouco mais, estamos falando como se fosse um hedge fund, assim, um fundo que vai comprar FOF, CRI, imóveis, ou imóveis de vários segmentos diferentes e alguns prontos, outros em desenvolvimento. Exatamente. O mandato é para que o fundo tenha tanto ativos líquidos, que a gente fala, que podem ser CRIs, ou cotas de fundos imobiliários, como ativos ilíquidos, que aí são ou imóveis, diretamente o imóvel, ou participação em empreendimentos. Né? E participação em empreendimentos, a gente, nesse fundo em especial, a gente vai buscar empreendimentos que tenham algum selo, vamos falar assim, de certificações que tenham a ver com o ESG, que hoje tanto se fala. Sim. Né? Que são questões aí, sustentabilidade, ambientais, etc. e tal, que na nossa visão é o futuro para empreendimentos aí comerciais, industriais, logísticos, que você tenha sempre, falando assim, no mais avançado possível em termos de certificação. Porque em alguns anos as empresas não vão mais, em nossa visão, estar olhando para imóveis que não tenham algum tipo de selo. Né? Vai fazer parte do dia a dia das empresas. Então, nesse fundo novo, a gente já está focando em empreendimentos que tenham certificação de algum nível, mas o objetivo é que tenha o máximo possível. E também falando do GGR, desculpa, a gente também está olhando o portfólio, aí podemos falar um pouquinho depois, entrar mais a fundo no GGR, mas a gente está olhando muito para o portfólio para tentar fazer com que os imóveis ou os imóveis atuais se adaptem a essa nova realidade, ou que a gente recicle e acabe tirando imóveis mais antigos e colocando imóveis que hoje, vamos dizer assim, já estão mais em linha com essa nova tendência. Então, acho que não é só para esse fundo novo específico. Você tem que olhar também que os fundos hoje, em geral, vão ter que se adaptar a isso. A gente não vai poder mais daqui a pouco ter um imóvel que não tenha energia solar, né? Que não tenha reuso de água, que não tenha algum tipo... Inclusive, hoje, uma outra questão muito importante é o bem-estar do funcionário que trabalha lá. Sim. Não é só o imóvel em si ter questões aí de sustentabilidade e, enfim, de eficiência energética e tal, mas também que o funcionário lá tem um ambiente, principalmente incorporativo, né? Então você começa a ter também um outro lado aí, que as coisas vão evoluindo. Eu acho que os fundos imobiliários, dentro do portfólio, né, os fundos de tijolo, eles têm que estar sempre acompanhando isso e, na nossa visão, tanto para o GGR quanto para esse fundo novo ou outros fundos, a gente tem que estar adaptado para essa nova realidade. Então, uma reciclagem de portfólio, ela também pode ser assim, guiada por isso, né? Assim, eu posso escolher qual imóvel eu vou trabalhar a venda primeiro. E, de repente, um imóvel que você olha e dificilmente vai conseguir adaptar para ter uma certificação, coisa assim, pode ser um primeiro a pensar a vender isso. É um dos critérios, né, Arthur? Acho que tem alguns critérios para ser feito um desinvestimento do imóvel, mas acho que um deles é você buscar essa reciclagem para imóveis mais atuais, imóveis mais modernos e mais sustentáveis. Sim. Acho que isso sempre visando aí, no final, que você tem um inquilino que vai buscar esse imóvel e vai estar pagando um prêmio. Perfeito. Por ter uma diferenciação.
Falando em reciclagem, eu vou resgatar um pouquinho mais da origem do GGR, muito antes de você chegar, lógico, e para te perguntar assim, hoje qual é o direcionamento? Quem é cotista do GGR, ele deve esperar o que do fundo? Eu não sei se você concorda comigo, você também estava vendo, assim como eu, né? Você não estava na gestão. Mas eu entendo que o GGR foi um fundo que nasceu com aquela estratégia que se chama de distressed, né? De comprar imóveis de vendedores que estavam com dificuldade de pagamento e que tinham a possibilidade de vender o imóvel e levantar uma grana ali para ter um fôlego, um capital de giro, coisa assim. Isso lá em 2016, numa fase parecida com a que a gente está vivendo agora até, né? Juro alto, sim, economia patinando e tudo mais. Hoje, eu não vejo exatamente essa característica se pensar nas novas aquisições que foram feitas ao longo dos anos mais recentes, não me parece que tenha mantido essa estratégia. Faz sentido isso? É um fundo que está em transição de estratégia? Eu acho que tua visão é bem bacana, porque, de fato, hoje, o portfólio do fundo ele é um mix. Tem muita gente que não conhece tão bem ainda o portfólio de hoje e fala, o GGR é um fundo high yield, né? Porque tem muito essa impressão do passado, sim, que, de fato, ele começou comprando imóveis com uma visão muito mais de crédito, que é a famosa operação do sale leaseback. Isso. Né? Então, a realidade de hoje é um momento, até um bom comparativo. Né? Então, você pega empresas que, voltando ao início, mas acho que hoje também é um cenário que tem ocorrido isso, as empresas têm dificuldade em crédito, custo alto, e acabam eventualmente fazendo a venda do imóvel para se capitalizar e alugando novamente por um prazo longo. Né? Esse é o sale leaseback, para quem não conhece, e é um contrato atípico. Então, você acaba fazendo um contrato de 10, 15, 20 anos, dando esse fôlego para a empresa, e algumas se reestruturam, né, ou eventualmente é só um problema de crédito, né, outras acabam sendo mais arriscadas. Né? Então, esse perfil lá do começo, a gente tem ainda alguns imóveis que foram dessa fase, mas ao longo do tempo, né, nos últimos anos, acho que as gestões que foram mudando, e eu vejo isso como uma questão acertada, foram fazendo um mix. E acho que a nossa gestão hoje, porque é importante dizer também que eu cheguei há um ano na gestora, mas a nossa equipe que está lá está há mais tempo e tem muita gente, sim, de fases anteriores. Então, a turma veio já fazendo uma boa reciclagem. Quer dizer, comprando imóveis. Eu ia falar de Americanas e Ambev, sim, justamente para provocar o público. Porque a gente falava, aí você começa a comprar Americanas e Ambev, que era uma visão muito de mudança de perfil. Né? Vamos ter melhores inquilinos, melhores imóveis e com foco mais logístico do que industrial. Porque esse tipo de operação sale leaseback que você mencionou, geralmente, não é que é regra isso, mas geralmente são mais planos industriais. A empresa é mais provável que ela seja dona da sua fábrica do que do galpão onde ela estoca os produtos. Pode ter galpão, e a gente teve operação assim, mas geralmente o galpão já é uma coisa que tem muito mais locação do que próprio. Sim. Né? Então, são empresas que, enfim, a gente veio mudando o perfil. Né? Então, fazia parte, claro, da estratégia essa mudança de ter empresas aí com rating alto, com bom histórico de pagamento e tal. Depois a gente vai falar de Americanas, acho que foi uma questão aí que aconteceu que ninguém imaginava. E junto com isso, hoje a gente tem um mix de imóveis que você tem ainda esse residual do high yield, mas a gente também tem imóveis high grade, que a gente chama, né, que são imóveis de qualidade, tanto do ponto de vista do imóvel quanto do inquilino, melhores. Né? Então, com esse mix, acho que o que é legal dizer é que quando as pessoas analisam o GGR e olham lá, mas o GGR paga mais do que a média. E se você comparar o yield nosso historicamente, né, hoje, até ontem e hoje, enfim, ontem a gente até foi a maior alta do IFIX e hoje também o fundo está recuperando bem. Está em alta, está com 2,7 de alta enquanto a gente grava aqui. Estamos falando do dia 18 de abril. Né? 18 de abril, exatamente. Então depois a gente até comenta um pouquinho isso, mas o fundo veio do momento aí de janeiro para cá que se depreciou muito a cota. Então, a gente divulgou o relatório de março, né, na sexta-feira, e a gente, enfim, uma coisa meio momentânea que a gente não costuma ver, mas o fundo pagando 1%. Então, um fundo tijolo com contrato atípico. Eventualmente você tem os desafios do portfólio, de inquilino e tal,
mas é muito difícil chegar nesse nível de yield, né? Com 100% vamos falar assim, sem vacância no portfólio, 100% de ocupação. Né? Você pode ter desafios com um inquilino ou outro, mas o portfólio não está desocupado, com algum problema sério. Então, assim, hoje, pegando tanto o nível de yield hoje, quanto histórico, o investidor pode olhar e falar, mas tem um risco mais alto. Eu já não concordo tanto que a gente tem hoje um risco, né? Porque você tem que fazer a relação risco-retorno dos ativos. Eu acho que hoje já a relação de risco que a gente oferece já tem um prêmio alto, tem uma simetria, talvez até por isso a gente esteja acompanhando uma correção, né, nesses últimos dias. Então, o mix do portfólio hoje faz com que ele tenha esses dois lados, Arthur. Acho que foi legal Então, assim, ele pode ter nascido, né? Você mesmo falou de um high yield de tijolo, né? Ele pode ter nascido assim, mas hoje você acha que o investidor deveria olhar ele mais como um middle risk, né? Um negócio menos arriscado. Um mix, mas passando já a ter menos imóveis arriscados do que a gente tem hoje, um portfólio com imóveis menos arriscados do que se for fazer essa comparação. E a gente tem diminuído o percentual de industrial. A ideia é continuar fazendo isso, diminuindo o industrial, vendendo esses primeiros imóveis e tornando ele cada vez mais high grade, vamos dizer assim? Eu acho que essa questão de se a gente recebe essa questão, né? Essas perguntas. Pô, o fundo está deixando de ser industrial, vai ser 100% logístico? Eu acho que não. Porque se a gente fizer isso, a gente vai perder uma flexibilidade nossa, que é justamente aproveitar operações, porque eventualmente o industrial, quando ele é uma planta importante para a empresa, uma planta bem localizada, e uma questão importante que a gente analisa é qual a capacidade de você adaptar essa planta para, se for o caso, virar até logístico. Certo. Então, quando você tem uma planta de uma empresa boa, que é importante para ela, e que até pode virar logístico, e você consegue fazer uma operação em taxas boas aí de rendimento, de cap rate, né? Porque quando eu falo do ativo é o cap rate, eu acho que o industrial tem o seu lado importante para a gente não também deixar de olhar. Né? Só que são momentos de mercado. A gente passou por um período aí de pandemia, de crescimento de e-commerce, por crescimento de logística como um todo, que o fundo naturalmente tentou, né, acompanhar essa tendência. Acho que acompanhou, até a aquisição de Americanas veio em linha com isso na época, e hoje ele está mais logístico do que industrial. Sim. Mas pode ser que em dado momento essa equação se equilibre e fique meio a meio ou um pouquinho mais para lá do que para cá. Acho que é muito mais tentar surfar o momento do mercado, Arthur. Acho que é importante isso, porque se a gente deixa de ter esse mix, você perde essa flexibilidade. Né? Você conseguiria tentar dizer de uma forma simples? Imagina um investidor que olha lá o portfólio e vê então parte industrial, parte logístico. Você, quando vai fazer uma aquisição ou uma avaliação, você sabe que você precisa de um retorno maior no industrial do que no logístico. Né? Eu poderia citar um dos riscos é o que você falou do imóvel ter um segundo uso restrito, ter uma liquidez pequena caso ele saia. Até num caso de uma recuperação judicial, que a gente está vendo, você também está lidando com várias delas, é aquele evento mais raro que um juiz pode falar, esse imóvel é essencial, que afinal de contas é a fábrica dele. Né? E aí dá mais fôlego pro cara, você tem mais dificuldade de cobrar e tal. Então, tendo mais riscos, você exige mais retorno. Você saberia dizer assim, quanto de spread a mais, quanto de retorno a mais um industrial deveria dar em relação ao logístico no cap rate? Também, de novo, Arthur, acho que não tem uma regra para isso. Depende muito do imóvel em si. Depende muito do imóvel, do inquilino e do momento de mercado. Né? Enfim, quando você tem igual aconteceu, que o setor logístico se aqueceu muito, é claro que você tem uma compressão aí nos cap rates, porque você começa a ter uma procura muito grande, enfim, os negócios acabaram saindo a um cap mais baixo, né, naturalmente pelo interesse no segmento. Né? Acho que não tem uma regra, mas hoje, vamos colocar aqui, se um logístico, estou falando no momento de hoje, na nossa visão, tá? Se eu comprar um logístico hoje a 9, eu exigiria 12 do industrial, algo nessa linha. Então, uns 3 pontos percentuais acima. Os 3 pontos percentuais acima, acho que seria um bom spread entre o logístico e o industrial, dado a relação risco-retorno. Muito legal, porque eu acho que isso ajuda o analista que olha para um fundo, ele não é nem só uma coisa nem uma outra, ele tem que... E acho que
quase todo dia você tem call com um analista ou com um investidor institucional ou com um investidor pessoa física. Sim. E tem que dar esse tipo de explicação. Não, olha, você está olhando só para o industrial, mas a gente também tem logístico, ou você está olhando só para o logístico e também tem industrial, né? Claro, é Então, importante, putz, ele entender que a gente tem esse mix. É. Então, se você pegar na nossa carteira, até o investidor consegue ver isso, né? Pelo custo de aquisição e dado o aluguel do momento, vai ver que está mais ou menos nessa linha que eu falei aqui, dependendo do momento, claro. Legal, muito, muito bom saber disso. Queria falar um pouco de alavancagem, é uma das dúvidas também que chegaram aqui do pessoal do Clube FI. Nos últimos tempos, o GGR tomou umas alavancagens, fez umas compras, parte em dinheiro, parte assumindo dívida via CRI e tudo mais, e a gente tem visto alguns fundos com dificuldade em relação às alavancagens, porque a janela para fazer novas emissões fechou, né? Há 1 ano e meio, 2 anos e tal. Nesse sentido, o GGR está tranquilo em relação às suas alavancagens? A gente sabe que tem acontecido vendas de imóveis, tudo isso ajuda, né, a equacionar o caixa. Como que o investidor hoje, olhando para o GGR, deve pensar nesse risco da alavancagens? Tá. Primeiro, acho que o fundo está super bem equacionado. Chegou no momento, a gente teve, vou citar esse ano que eu completei aqui na gestão, a gente teve vários desafios. Claro que esse desafio começou antes, né? E vou colocar o evento de aquisição do imóvel de Americanas como início, porque não só foi uma aquisição do imóvel relativamente grande para o portfólio do fundo, mas era um momento também, é fácil, né? Sem dinheiro de obra pronta, aquilo que a gente brinca, né, Arthur? Então, falar, por que comprou esse imóvel numa época, quer dizer, por que comprou um imóvel tão grande para o fundo e depois teve que fazer alavancagem, venda de ativos, etc e tal. Julgar, enfim, agora acho que é simples, mas naquele momento, se for pegar, final de 21, estamos falando, a gente vinha, né, num juro baixíssimo, a logística muito demandada. E-commerce bombando, Americanas com rating excelente. Excelente, verdade. Então, assim, tudo conspirando a favor, né? E o cenário era, vamos dar um passo para tornar o fundo mais logístico, né, até para se adaptar nesse cenário. Tem inquilinos de melhor qualidade, né? E, claro, procurar... Inclusive, eu dei uma entrevista quando aconteceu esse problema com Americanas, e um dos questionamentos era por que concentrou tanto o portfólio Americanas? Na verdade, o objetivo não era concentrar. O objetivo era adquirir esse imóvel, ter um crescimento do fundo. Tanto é que quando adquiriu Americanas, logo em seguida tentou-se uma emissão, né, que era justamente para pulverizar, diluir o peso do imóvel no fundo. Só que de final de 21 para cá, a gente teve um cenário desafiador, vamos dizer assim. O juro subiu para caramba, quase ninguém está conseguindo emitir. Foi um cenário complicado, né? A gente teve, logo no final de 21, além de cenário de juros mudando, começou a se discutir a tributação dos FIIs, né? Teve toda uma questão política, econômica aí que afetou. A gente teve um ano passado turbulento, né? Ainda mais pós-eleição. Então, com tudo isso, né, você acaba tendo desafios, você tem que equilibrar os pratos e, assim, passar por esse período, né, turbulento. O recado que eu gostaria de deixar, e a gente também colocou isso no relatório de gestão agora, o último divulgado de março, é que, assim, na nossa visão, a gente virou essa página, tá? Então, tudo que foi feito de lá para cá, para equalizar essas questões aí de balanço do fundo, muito de obrigações de alavancagem, a gente considera que virou a página, porque a gente fez o pagamento, também está no relatório, a gente fez o pagamento da última parcela de Americanas. Só que essa última parcela, numa negociação com o Credit Suisse, que era o proprietário e vendedor do imóvel, ela foi dividida em duas. Então a gente, além de ter renegociado a parcela final, né, que era de mais ou menos 68 milhões, fez uma negociação em virtude do momento turbulento de mercado. A gente chegou numa negociação de reduzir um pouco a correção. Então a parcela caiu para 60 milhões. A gente pagou metade agora e a outra metade vai ser paga em dezembro sem correção. Né? Por que isso é importante? Primeiro que a gente, apesar de ter deixado um saldo para pagar, a gente lavrou a escritura. Né? Então, lavrando a escritura, o imóvel é do fundo. A gestão do imóvel, da locação, passa a ser feita pelas Agos, pela gestora. Né? A gente resolve esse capítulo de quando que vai passar o imóvel, quando que vai quitar, etc. e tal. E aí o pessoal fala, bom, e essa parcela de dezembro? Né?
essa parcela de dezembro está equacionada, e a gente também pontuou isso no último relatório, ela está equacionada tanto por uma emissão que foi feita no passado, que a gente finalizou em janeiro desse ano, quanto pela venda do imóvel, que é o imóvel GFair, que inclusive é um inquilino que fez a recompra do imóvel. Ele tinha essa opção de recompra, ele acabou exercendo a opção, também a gente acabou dando um pouco mais de prazo e aumentou o preço do imóvel, mas com tudo isso a gente equacionou o fundo. Então assim, Arthur, hoje a gente tem, olhando o balanço do fundo, né? A gente tem mais ou menos, o que é o GGR em termos de balanço? A gente tem mais ou menos 1,1 bi em ativos, estou falando de imóveis, Sim. né? A gente tem um CRI de aproximadamente 60 milhões, uma taxa de IPCA mais 7,5, que é uma taxa que incomoda a gente, mas foi feito no momento que, inclusive, piorou, né? Hoje, se for fazer um CRI, ele está pior. Seria maior essa taxa. Diria eu que seria IPCA mais 9, algo do tipo. Então, comparando com o cenário de hoje, até que o CRI não está ruim, não estou falando que a taxa é boa. Inclusive, o ano passado, quando a gente fez a emissão, a gente colocou até no edital, quando fez a assembleia e tudo, que os recursos da emissão eram para pagar Americanas e para pré-pagar o CRI. Só que a gente visava uma captação de 110 milhões, em virtude aí do cenário de pós-eleição, a gente acabou encerrando com 43 milhões a captação, que também não foi uma captação, diria, ruim, até porque ela foi focada 100% na base, com custos reduzidos, sem fee de distribuição. A gente testou pela primeira vez no GGR fazer uma emissão sem custos, quer dizer, com custos mínimos, né? Sim. Você tem lá de advogado, coordenador, etc e tal, mas muito baixos, só para a base. Quanto que foi? 0,4% mais ou menos de custo? Acho que deu até menos, Arthur. Acho que foi 2 e pouco por cota. Porque foi 114,50, por aí. Foi 2 e pouco, acho que não chegava a 2. Então, você pegando pelo valor pelo montante, né, era um custo muito reduzido. Sim. Né? Com isso, a gente acabou equalizando a questão do fundo. Então, o fundo hoje tem 1,1 bi em ativos, tem uma obrigação de CRI de 60 milhões, que a gente só não pré-pagou por não ter conseguido uma emissão atingir o valor total da emissão, senão a gente teria pré-pagado. E outras obrigações, isso também é uma coisa que confunde o investidor. Ele olha o nosso balanço no relatório, inclusive nesse último, acho que é legal até do investidor acompanhar isso. E são coisas que a gente coloca no relatório e sente às vezes que o investidor ele não lê, né? E continua falando, mas a alavancagem está alta porque eu vi que tem uma alavancagem de 100 milhões no balanço. Só quando você destrincha isso, a gente tem lá um CRI de 60 milhões com um pagamento que, além de estar hoje super equacionado, a gente vem amortizando já. Então isso é importante porque muitos CRIs, a gente percebeu que alguns fundos tiveram problema porque não vieram amortizando o CRI. Quer dizer, ele pagava só os juros, o principal era uma parcela que em algum momento ocorria o bullet que você fala, que é a parcela principal. Sim. Né? No nosso caso, foi sempre feito, a gente vem pagando mensalmente juros e amortização. Então não vai ter surpresa nessa curva. Entendi. É uma curva linear. Né? Então a gente tem um CRI super equacionado, tem hoje uma obrigação de 30 milhões de pagar Americanas no final do ano, mas já está casada com a venda do outro imóvel. Então a gente vai ter um fluxo que inclusive vai sobrar caixa. A gente vai ter uma posição de caixa, que daqui a pouco a gente fala de crescimento do fundo, né? Mas vai ter uma posição que vai sobrar no caixa ainda. Então você tem isso e você tem pequenas obrigações lá de TBI do imóvel que ainda não foi lavrado porque estava em desmembramento. Então são pequenas coisas que, se você olhar o balanço do fundo hoje, ele está super redondo. Né? Então o recado que a gente quis dar nesse último relatório é assim, viramos essa página de, vamos falar assim, desafios do balanço do fundo. É claro que você pode ter desafios ainda do portfólio, ninguém está imune a isso. Né? Não vou falar que num cenário hoje... Um aumento de vacância poderia voltar à página, vamos dizer assim, mas no cenário atual, considerando que os imóveis continuem ocupados, resolvido esse... Mas o problema de balanço do fundo está resolvido. Eu diria de você estar casado entre recebíveis, ativos e passivos. Sim. A gente resolveu esse problema. Qualquer problema que você tenha no portfólio, a gente tem hoje um portfólio robusto, com uma alavancagem de um CRI que representa 6, nem 6% do patrimônio do fundo, né, relativamente pequeno, uma obrigação de pagar ainda um saldo do imóvel
que está casada com a venda de outro. Certo. Né? Então, eu diria que a gente está confortável e qualquer desafio do portfólio, aí estamos falando de inquilinos, né, isso vai se resultar, como a gente falou de Americanas também, se Americanas ocupar o imóvel, o que ocorre? Basicamente, você reduz rendimento. Mas eu diria que o GGR hoje não tem zero risco de acontecer igual está acontecendo com outros fundos aí, suspender o pagamento de dividendos. Ser forçado a fazer uma venda ou coisa assim, isso... Hoje está resolvido. Porque se desocupar o imóvel, você diminui o rendimento. Sim, até alugar novamente. Até alugar novamente. Mas o CRI nosso é muito pequeno hoje, frente ao tamanho do portfólio. Sim. Então, não sei que a gente brinca, né? E se tiver um problema muito sério de todo mundo desocupar? O problema não é mais o nosso, é do Brasil, né? Eu diria que é um problema muito maior. Porque o reflexo do portfólio nosso, dado o nível de empresas e de diversificação, basicamente está ligado muito com a economia do país. Né? Claro, o varejo hoje enfrenta um problema, a gente teve um reflexo em Americanas. Né? O Americanas gerou reflexo em todo o resto do varejo. Todo mundo. E como é que é isso, Pedro? Você está enfrentando aí 2 recuperações judiciais. Uma de uma gigante, com acionistas bilionários, e outra de uma empresa menor, familiar, até por onde eu sei e tal. Sim. Como que é lidar com Covolan e com lojas Americanas? O que eu consigo enxergar pela leitura dos relatórios e dos fatos relevantes, ambos estão se esforçando para pagar. Sim. Certo? Só que, evidentemente, a Covolan, pelo tamanho dela, tá mais difícil deles conseguirem honrar a vontade de pagar do que a Pernambucanas, não, do que a Americanas. Americanas, pelo que eu tô vendo dos fundos em geral, tá pagando direitinho. Tá pagando. Né? Acho bacana a tua pergunta, Arthur. E quando ocorreu o evento Americanas, que a gente chama, né, que foi em janeiro, começo do ano, a gente começou com um ano bem turbulento, a gente foi muito questionado pelos investidores e mercado em geral, como que a gente ia lidar com isso. Né? Naquele momento a gente estava um pouco de mãos atadas, até porque a gestão do contrato estava com o Credit Suisse. Lá com o Credit, Então passou a ser nosso a partir de agora. Né? Então, de fato, agora qualquer movimento que tenha que ser tomado contra a empresa é a nossa gestão. Mas eu diria que assim, e a gente se posicionou de uma forma, e vou falar aqui porque não acho que ninguém tem bola de cristal, mas eu acho que a gente foi assertivo no que a gente imaginou para Americanas. Né? Então, naquele momento, e continua sendo a nossa visão, o que a gente viu de diferença de Covolan, indo direto para o teu ponto, né? Covolan e Americanas. Então, para quem não está tão habituado com o nosso portfólio, a gente tem hoje 2 inquilinos em recuperação judicial. Um deles é a Covolan, uma indústria têxtil aqui do interior de São Paulo, e o outro Americanas. O que a gente gosta de tentar colocar para o investidor entender é que quando ocorreu o evento com Americanas, por exemplo, não é que o fundo detinha algum título de dívida contra Americanas. No limite, o que pode ocorrer? No limite, nós vamos ter o imóvel de volta. Sim. Né, e vamos reposicionar ele. Acho que, claro, existem diferenças. Quando você fala de Covolan, era um imóvel industrial, né, a sede da empresa. Então, de fato, a gente tentou até, quando ela ficou sem pagar os aluguéis, tentou um despejo da empresa e foi negado pelo juiz. Porque o juiz entendeu é o imóvel essencial da empresa. Que o imóvel era essencial. Por outro lado, assim que o pedido de RJ dela foi deferido, o juiz também colocou que se não pagasse dali para frente, aí sim seria despejado. Independente de ser um imóvel essencial ou não. Sim. Porque tem um certo limite, né? Claro, não dá para ficar sem pagar aluguel sem também. Pagar, claro. A empresa, tem um imóvel essencial, é a sede dela, mas ela tem que pagar. Só que era um imóvel, uma indústria têxtil, e um imóvel um pouco diferente do de Americanas, que é um galpão logístico. Né? Então, na nossa visão, o que foi feito naquele momento que ainda está em andamento? Vamos ver o que a empresa precisa para se reerguer. Vamos tentar colaborar, porque o nosso interesse não é que ela saia, que a gente tenha que investir um montante alto no imóvel e reposicione ele. Então, naquele momento pós-RJ, a Covolan fez um reperfilamento do contrato. Né? Não quer dizer que a gente deu desconto. Muita gente confunde isso e fala, a empresa pagava 800 mil de aluguel, começou a pagar 200. Não é isso. Quando você faz um reperfilamento, você simplesmente pega tudo que ela está deixando de pagar hoje e coloca para frente. Né? Então, você dilui isso ao longo do tempo do contrato. Então, quando ela voltar a pagar o aluguel, estou colocando aqui como só grandes números, tá? Se fosse 800, vamos supor, vai ser 900. Você dilui isso no prazo. E isso com correção? Com correção, e a gente alongou o contrato ainda com eles.
Porque se simplesmente jogasse no prazo remanescente... Acabaria ficando pesado demais. Pesado demais, a gente ia só jogar um problema para frente. Sim. Né? Então a gente fez todo esse estudo para ver qual era a capacidade da empresa. Então o que o inquilino está deixando de pagar agora, ele vai pagar mais para frente, acumulando com o aluguel normal a pagar, mais o que ele deixou de pagar e esse mais aqui corrigido ao longo do tempo. Só um parênteses, o que ele deixou de pagar, pré-RJ, nós estamos em execução. Certo. Porque quando a empresa entra em RJ, né, quando ela faz o pedido, você passa uma régua aqui. O que ela devia para trás e o que é para frente. Certo. Né? O que ela der para frente, ela tem que voltar a pagar. Claro que ela pode não pagar, mas aí a chance de você despejar a empresa é muito mais alta. Então, com o Volan, também está no último relatório, ela deixou uma dívida de aproximadamente 10 milhões para trás. Né? A auditoria do fundo fez com que a gente colocasse em PDD metade do valor. Né? A gente não gosta de contar com esse valor, mas os fiadores do contrato, que são os próprios sócios da empresa, eles respondem com o patrimônio deles, inclusive bem de família. Então, no último relatório, a gente colocou que a gente finalmente conseguiu penhorar os imóveis. É um processo longo, que ninguém gosta e tudo, mas a gente está cobrando isso. Né? E o para frente ela vem pagando de acordo com o reperfilamento. Americanas. Quando a gente colocou em comparação, qual que era a nossa visão? Americanas é um bicho muito maior. Né? Não é uma coisa, como você mesmo falou, Arthur, uma empresa familiar, que o imóvel é a própria sede dela, uma coisa essencial tal. Quando a gente olhou Americanas, nossa visão para o mercado foi, a gente acha que é uma coisa meio binária. Ou ela vai se reestruturar, ou ela vai quebrar. Né? Não tem esse processo como teve com o Covolan, a empresa se arrastar por alguns meses sem pagar, deixa a dívida, de repente faz um reperfilamento, porque uma empresa do tamanho de Americanas... Não é você que vai ajudar a Americanas a se recuperar, né? Ou ela aprova, e está em andamento isso, um plano de recuperação que faça com que a empresa se reerga, ou ela de fato não vai ter viabilidade econômica. E aí, no cenário 1, então nossa visão era boa, no cenário 1, ela vai continuar pagando. É o que vem ocorrendo até então. Até agora, ela vem pagando. No cenário 2, a Americanas também não vai, na nossa visão, né, e é o que a gente acredita ainda, caso ocorra, ainda, a gente tem grandes chances hoje de que isso não ocorra, mas caso ocorra o pior, é o tipo de empresa que a gente também não acha que vai ficar lá sentado em cima do teu galpão sem pagar aluguel e embarrigando o negócio. Né? A gente teria o imóvel de volta, a gente fez todo um plano de reposicionamento, então o imóvel é um CD lá de aproximadamente 90 mil metros de ABL. Um CD grande, importante, numa região que está crescendo muito, que é Uberlândia, e a gente já enxergou que se a Americanas devolvesse, a gente ia simplesmente dividir em módulos, você pode até fazer módulos de 5 mil naquele galpão. E com isso, a facilidade era muito maior de achar novos inquilinos, né? E até aumentar o preço do aluguel. Então a gente estava relativamente confortável com os dois cenários, né? Tanto ela ir para um lado quanto para o outro. Claro que continuamos torcendo para que seja o cenário 1, continue pagando tudo direitinho. Que fique tudo bem com a empresa, se recupere, não só pela gente, mas como o mercado como um todo. Sim. Emprega milhares de pessoas, são milhares de contratos aí que ela hoje tem que honrar. Então a gente também não pensa só na gente, que aqui isso a gente viu, né, o impacto que teve no crédito até das outras empresas. Exato. Então a gente quer que isso se resolva até para o mercado como um todo ficar mais aliviado. Né? Mas tanto para um lado quanto para o outro, a nossa visão era assim, não é o fim do mundo. E nos pareceu que lá em janeiro o pessoal pintou o fim do mundo. Falou, pô, a nossa cota estava em R$116, veio para R$100. A gente até deu uma entrevista pro Baroni na época, o professor Baroni, e eu junto com a Ana e com o Diego, que são os sócios da gestora, e a gente colocou lá, pô, que a gente estava vendo que naquele momento o pessoal estava precificando que a Americanas parou de pagar. E era muito cedo, né? Tinha até aqueles rumores, alguns outros fundos falaram não vai pagar, tudo isso, mas parecia muito cedo ainda para a gente cravar esse cenário, né? A gente não pode, numa coisa tão complexa como essa, tentar adivinhar o cenário. Então, para nós, aquilo parecia um exagero, né? Acho que de janeiro para cá, a situação acabou afetando outras empresas. A gente vê hoje o varejo em si um pouco machucado com essa questão do crédito, mas, ao mesmo tempo, o que a gente brinca, até que eu falei para você, Arthur, pô, pelo menos a gente está com
aqui com um cavalo que tem um respaldo, goste ou não, né? Viraram figuras polêmicas, mas você não Tem pode. lá os sócios bilionários. Você não pode subestimar nunca o pessoal do Sim. 3G que fez isso. Sim. Eles são grandes investidores e estão mostrando aí que estão comprometidos em tentar resolver a situação. Né? Legal. Eu vou aproveitar, tem umas perguntas aqui do fórum, Legal. Algumas até já foram encaminhadas, respondidas, o Wilson e o R. Migues. E aí, como você falou, você sabe que o investidor de fundo imobiliário vai no detalhe, o investidor que ainda é assinante do Clube FI mais ainda, né? Você Ele é mais bem informado. Sabe da vírgula ali, né? Uhum. E você estava falando da execução da Covolan, e tem uma pergunta justamente aqui em relação à ação contra os fiadores. A pergunta é: seriam todos imóveis de perfil residencial ligados à família dona da Covolan? É permitido descrever quais imóveis seriam? Olha o nível de detalhe que o pessoal vai. Acredito que seriam imóveis a serem leiloados. O valor desses imóveis será suficiente para cobrir os aluguéis inadimplentes? Tá, primeiro assim, em relação ao detalhe de quais são os imóveis, eu nem posso passar essa informação, Arthur, porque são questões confidenciais. Até uma coisa que é legal dizer isso, às vezes o investidor, o cotista nosso, ele fica um pouco, não diria bravo, mas até chateado, ele manda lá e-mail no RI, manda e-mail, eu até disponibilizo o meu e-mail pessoal, tem alguma dúvida, me manda. Uhum. A gente gosta de ter essa relação próxima. Muitas vezes eu vejo o pessoal, te perguntei e você não respondeu. E tem questões que são estratégicas. No caso Americanas, era muito importante alguns itens que a gente estava negociando ainda, e o pessoal lá falando, por que não abriu isso? Porque de fato às vezes são questões estratégicas que você está... Não tem como falar antes do negócio concluído, coisa assim. Ou estão em contrato. Uhum. Então são questões que você não pode abrir. No caso dos imóveis, tem dois lados aqui. Tanto por quando a gente assinou o contrato de locação, os fiadores apresentaram o imposto de renda deles. Isso é uma questão confidencial. Sem dúvida. A gente não pode abrir quais são os imóveis que eles têm no imposto de renda deles. Uhum. O outro ponto, até por estratégia, né? Você não vai abrir exatamente qual é o imóvel que você está procurando satisfazer aquele negócio. Uhum. Mas diria que assim, eles têm em resumo, eles têm uma quantidade de imóveis mais do que suficiente para honrar a dívida. Tá? Quando foi feita a análise de crédito da empresa e eles assinaram como fiadores, foi feito esse levantamento, né, qual é o conjunto dos bens dos fiadores, e além disso, até falando um pouco do nosso trabalho, né, como é que a gente reavalia isso? Então, com alguma periodicidade, a gente revê tanto o crédito da empresa que a gente está alugando, quanto dessa questão dos fiadores. Então, semestralmente ou anualmente, a gente refaz a análise, como que está o balanço da empresa, como que estão os fiadores e tal, para entender a situação. Então, no caso deles, foi se mantendo ao longo do tempo e hoje tem tanto bens residenciais, comerciais e até rurais para fazer frente ao pagamento. Se for preciso, você acredita que tudo é recuperável ao longo do tempo com essas execuções se for necessário? A gente acredita que sim, mas por outro lado o judiciário é muito moroso. Sim. Né? Então a gente vem lutando muito para ter celeridade com isso, com advogado indo semanalmente lá tentar acelerar o processo e tal, mas você está num país que infelizmente é moroso. Mas a gente acredita que a gente tem grandes chances de ter, se não total, pelo menos um valor considerável recuperado. Legal. E no caso da Americanas, antes da RJ, sobrou um rabicho para muita gente ali, né, de aluguel não pago. Uhum. E eles já abriram lá, a proposta é um haircut de 70% e tal. Sim, isso aí resolve vir essa página também, porque aí é uma negociação em bloco também, não tem nem muito o que pensar, né? Essa questão do imóvel o aluguel de janeiro que você está falando, né, Arthur? Imóvel de janeiro, o que aconteceu? Americanas, não só com o nosso fundo, mas com todos os credores, os locadores, geral, né? Os proprietários em geral, credores, enfim, daquela data para frente, ela colocou uma regra que ela pagaria proporcional o aluguel de janeiro. Uhum. Então, em fevereiro, ela pagou, se não me engano, 18 dias. 18 ou 17 dias. E nem foi a data, ela nem usou como base a data do deferimento da RJ. Usou-se como data, até por uma questão de judicial, né? Quando o BTG fez aquele
não sei qual o termo jurídico que se usa, né, mas que bloqueou o recurso, os valores que eles tinham. Né? Com isso, não só o GGR, como outros inquilinos, proprietários, acabaram recebendo parcialmente. Na nossa visão, essa, vamos falar, tese da Americanas não devia prosperar. Por quê? Porque o aluguel ele não vence diariamente. Uhum. Ele vence no final do mês. Então, não é que no dia 12 ou 15 de janeiro ela tinha uma dívida de 12 ou 15 dias. Ela só vai ter um valor a pagar quando vencer o mês. Né? Só que o que aconteceu? São visões jurídicas, que a Americanas tem a tese dela, você pode ter a tua, e você vai ficar numa briga jurídica para discutir esses valores. Sim. O Credit Suisse, que era o gestor na época do contrato, ele achou que não valia a pena ter uma briga por poucos dias. Ele achou que, até pela empresa estar pagando, que valeria mais a pena se habilitar na RJ e ter lá o haircut que fosse para recuperar uma parte do valor. Né? Enfim, acho que não vem ao caso falar se está certo ou se está errado, são visões jurídicas, mas hoje o que a gente tem é que esses valores estão na RJ, a gente está habilitado como credor. Então vai receber 30% de alguns dias e também não precisa ficar caminhando com essa briga na justiça. Eu acho que esse é o ponto que eu diria que é claro que a gente sempre quer brigar por tudo que a gente pode conseguir ganhar, mas algumas brigas, Arthur, são ruins, né? Sim. Algumas brigas são ruins, você gasta dinheiro com um advogado, você gasta energia e eventualmente lá na frente você vai receber algo que vai ser parecido com o que você receberia aqui. Uhum. Então a gente entendeu que até a estratégia do CS nesse sentido foi inteligente. Que ele olhou e falou, pode ter uma briga aqui longa, desgastante, cara do ponto de vista jurídico e dado o montante do dinheiro, não vai valer muito a pena. Exato. Você tem lá 500 mil para receber, vai gastar 200 de advogado. Exato. Então, acho que até nesse sentido foi acertada a decisão. Um bom acordo é melhor que uma boa briga, né? Exato. Mais umas perguntas. Tem uma aqui sobre o futuro, ainda do Wilson. Sobre emissões. Algumas vezes os gestores dos fundos pensaram em incorporar outros fundos, em particular as cotas de monoativos, e ele até apontou um fundo para você incorporar aqui, que é o do Votorantim, tá? O VTLT11. Certo. Li um dia uma matéria em jornal que falava sobre a possibilidade dos controladores da Marabras se desfazerem dos seus centros de distribuição na Grande São Paulo. Esse seria um perfil de imóvel que interessaria aos gestores? Tá. Como chama o investidor? É o Wilson M. Vou primeiro parabenizar ele porque acho que a visão dele está super acertada. Não vou entrar no mérito do fundo específico que ele comentou, conheço bem o fundo Votorantim, que é um fundo com um monoativo, né? Tem um centro de distribuição alugado para a Renault no Paraná, mas enfim, acho que não é o caso de entrar no mérito desse fundo. O que eu queria falar em geral, acho que o mercado, e a gente está muito olhando isso, acho que o mercado, tanto do ponto de vista de fundos quanto de gestoras, ele está passando por uma consolidação. Sim. Isso é um processo que não tem como voltar. Então, nesse movimento, o que vai ocorrer? Consolidação de casas maiores com casas menores. Né? A gente espera ser consolidador, nesse caso. A gente quer... E ter um fundo de 1 bilhão e 100 mil cotistas, quase 100 mil cotistas, te coloca numa situação... Uma posição um pouco mais confortável. Sim. São 102 mil cotistas, mais de 102 hoje já. 102 já. Já ultrapassou esse número. Então, assim, a gente quer estar numa posição, a gestora, e acho que isso, você fala, o que vai ser bom para o investidor desse fundo em específico? A visão que a gente tem é que grandes casas com volumes maiores de recurso, eles conseguem ter equipes melhores, estruturas melhores, acessos aos melhores negócios. Sim. E isso tudo se reflete para o investidor, para o cotista. Né? Então, essa é a nossa visão. A gente entende que essa consolidação que está ocorrendo, tanto do ponto de vista de gestoras, quanto de fundos, ela vai continuar. Essa tese de incorporação de fundos, principalmente monoativos, ela é bacana. A gente tem olhado bastante isso. Tá? Por quê? Porque não vou entrar de novo no mérito desse fundo em especial que ele colocou, mas esses fundos monoativos devem sumir do mercado em algum tempo. Né? Ou eles crescem, ou eles vão acabar... Acabam não se pagando, né? Acabam não se pagando, acaba não sendo interessante. Até o risco do negócio.
E a gente tem visto umas operações bacanas, que eu sei que todo mundo olha, todo gestor olha, olha o que aquele cara fez e tal, aquele outro gestor, que é, por exemplo, as emissões privadas, vamos dizer assim. Você faz uma emissão de cotas no patrimonial, troca pelas cotas do outro fundo ou pelo imóvel do outro fundo. Quer dizer, dá para viabilizar essas consolidações mesmo com o cenário, com o mercado fechado para emissões no varejo, né? Um cenário adverso. Então, assim, incorporações, acho que o BTG recentemente incorporou 2 fundos, o BTLG. Isso. Então, foi um movimento muito interessante de incorporar fundos que, do ponto de vista do cotista, qual que é a vantagem para ele? Ele saiu de um fundo com um portfólio menos diversificado, com menos liquidez na cota, para um fundo maior, mais consolidado, mais líquido. A nossa visão é exatamente essa. A gente entende que o GGR hoje, do lado do logístico industrial, ele tem condição de consolidar também, que ele tem hoje, além de um portfólio bacana com 18, que vão virar 17 ativos hoje, um patrimônio legal, ele tem principalmente uma boa liquidez. Então, esse fato que você colocou, Arthur, de ter 102 mil cotistas, faz o fundo ter liquidez. É um trunfo tão grande quanto 1 bilhão de patrimônio, vamos dizer assim. Exato. A gente hoje, acho que se olhar o ranking, a gente está em termos de valor de mercado, acho que em 8º nos logísticos industriais. Só que de número de cotistas, a gente está entre os 5. Eu diria que isso é mais importante do que o patrimônio. Porque não adianta ter um fundo. Eu vou dar outro exemplo que o CS recentemente está tentando também incorporar o GTIS. Isso. O GTIS tem um fundo com um portfólio super premium, um baita de um portfólio, só que é um fundo de investidores mais institucionais. Então não tem liquidez. Né? Também é outro lado. Então, acho que tanto os fundos com pouco ativos ou monoativos, tanto os fundos que não têm liquidez, eles devem acabar se juntando aí com os fundos. Então, essa visão aí do investidor tá super acertada e é o que a gente tem olhado. Tem mais uma aqui e uma outra que me surgiu, que depois eu quero tirar uma curiosidade até. Tá. Deixa eu ver aqui, o do Miguel, se a gente já falou. Já falamos, né? Ele queria saber mais sobre a questão da alavancagem. Acho que em relação a isso já conversamos bastante. Ele afirmou página virada, caixa equacionado, sem preocupação em relação a isso, né? Ele pergunta se a alavancagem vai ser carregada por mais tempo também, se pretende vender mais algum imóvel ou se vão aguardar uma próxima oportunidade para emitir cotas e quitar essa alavancagem. Tá. Acho que enfim, a alavancagem, esse CRI, hoje, é o que a gente conversou hoje, até se você emitir um novo CRI, as taxas estariam mais altas. Mas tudo depende do cenário, né? No cenário de hoje, se a gente tivesse já captado o recurso, ele já teria sido pré-pago. Né? A gente pretende em algum momento pré-pagar sim. Então isso não é um CRI que a gente quer carregar até o vencimento. Ele não é um CRI que tem carrego positivo dentro do fundo? Ele custa para o fundo? Como a inflação, enfim, aumentou muito. IPCA mais 7,5, ele acabou pesando nessa equação. Porque dívida boa, né? A gente sempre também fala que dívida pode ser boa. Claro. Dívida boa é aquela que o custo da dívida é menor do que o cap do ativo. Nesse caso, ele ficou muito equilibrado. E quando a inflação começou a subir, ele começou a gerar um efeito até negativo. Né? Talvez agora com a inflação se acomodando, isso melhore. Mas do nosso lado, a gente pretende sim quitar isso, talvez numa nova emissão ou até numa venda de ativo, deixando claro o seguinte, que hoje o fundo não tem necessidade de vender nenhum ativo. Até foi uma pergunta do último relatório também. Vocês estão vendendo ativos? Não estamos. Mas, claro, estamos sempre atentos a oportunidades. Se aparecer uma proposta muito boa por algum ativo, a gente pode vender sim, sempre nessa linha de reciclagem de portfólio. Né? Sobre emissões, Arthur, hoje, qual que é a nossa visão? A gente não precisa emitir para pagar a obrigação, ou eventualmente a gente não vai fazer uma emissão abaixo do patrimonial ou muito abaixo do patrimonial. Essa emissão do ano passado a gente até fez um pouco abaixo do patrimonial, mas numa linha assim, é exclusiva para o cotista. Se todo mundo aderir à oferta, não tem diluição e o custo é muito baixo. Então, era uma oferta que a gente entendeu que ia ter apelo, mas dado o cenário turbulento, diria até que ela foi bem sucedida. Né? Captou 40% mais ou menos que você queria. Exato. Então, a gente não tem obrigação nem de vender ativo, nem de emitir, nem de fazer emissões. A nossa visão daqui para frente, né? Dado que eu estou te falando aqui que a gente pode ter desafios do portfólio, mas viramos uma página importante aí de um período turbulento em termos de equação de
de balanço. Né? Daqui para frente, a gente está olhando muito para crescimento. Então, acho que o fundo, olhando para o futuro agora, a gente quer consolidar, não só com talvez operações com outros fundos, mas também com novas aquisições. E também um ponto importante, que o pessoal fala, mas enfim, você tem que ter caixa para fazer aquisição. Você colocou um cenário que também a gente tem olhado bastante. Troca de cotas. Troca de cotas, você tem que ser criativo nesse momento. Né? Você não dá para ficar sentado esperando passar. Né? Porque se você ficar esperando simplesmente o mercado melhorar, eventualmente é tarde. Então a gente tem uma visão hoje de ser muito ativo. Estamos olhando muita coisa, estamos com um pipeline de negócio robusto, eu diria, com muitas operações, porque num cenário como esse, o que mais tem oportunidades que aparecem. Às vezes você está sem caixa, você fica de mãos atadas, mas nós vamos tentar, seja via troca de cotas, seja eventualmente com composição com outros fundos, nós vamos tentar fazer movimentos a partir de agora que o fundo cresça, né, que ele, enfim, tenha ainda mais diversificação e um tamanho, sempre pensando nisso de ter liquidez para o cotista e diversificação no portfólio. Né? Legal. Então acho que isso é o legal. E, enfim, emissões devem ocorrer se a gente tiver por oportunidade agora, boas não por oportunidades, necessidade. não mais por necessidade. Exatamente, Arthur. E emissão abaixo do patrimonial, então, não é um tabu. Se tiver, se a conta fechar, você emite abaixo do patrimonial. Essa questão de emitir abaixo do patrimonial é uma discussão que você tem que, acho que, entender, né, para que ela está sendo feita. Então, primeiro, você vai fazer uma emissão abaixo do patrimonial para quê? Para deixar o dinheiro no caixa? Não faz sentido. Não acho que faz sentido. Estou fazendo uma emissão abaixo do patrimonial para comprar um ativo que ele vai gerar mais valor para o fundo do que a diluição para o cotista. Pode ser legal. Né? Vamos olhar. Então, acho que muito com essa ótica de para que vai ser feita. Até para pré-pagar a dívida que hoje está me estrangulando e da mesma forma, se eu for diluir menos do que eu vou ganhar liberando o balanço do fundo. Você vai ter um incremento no rendimento para o cotista. Então, acho que tem que tomar muito cuidado para você simplesmente não banalizar e falar, está destruindo o valor. Né? Porque, dado que o fundo não precisa emitir, a gente só vai buscar algo desse tipo se for gerar valor, concorda? Perfeito. Não tem sentido nenhum. Quando não é por necessidade, você vai fazer quando você não vai fazer algo que prejudique o cotista por fazer. Sim. Né? Então a visão é muito nessa linha. A minha curiosidade, Pedro, você já estava lá na gestão quando houve um incêndio de um galpão? Eu entrei logo depois. Logo depois? Então pegou um pouco da... Entrei no meio do incêndio. No sentido figurado. Como que é isso? Também, né, gera uma preocupação do investidor, pegou fogo num imóvel e tal. Como que é isso aí com a seguradora? Qual que é o impacto e a dor de cabeça que dá para a gestão? Também no relatório agora de março, divulgado agora, a gente colocou que até recebeu uma outra parcela do seguro. Só que são brigas porque você fica no meio do caminho, né? O inquilino ficou brigando com a seguradora porque queria um valor bem mais alto. Porque o seguro paga tanto você, proprietário, quanto o inquilino que tem mercadoria, que queimou equipamento e tal. Então, é uma situação desgastante, porque enquanto ele não finaliza toda a questão de perícia e laudos e tal, ele não libera nem o teu dinheiro. Então, desgastante mas o que eu posso dizer é o seguinte, a área de engenharia nossa faz um trabalho muito legal, inclusive a gente divulga todo mês isso também, que é um relatório de acompanhamento do ativo. Eu vi, né? Bem legal mesmo. Isso é muito legal. E um dos pontos que a gente sempre verifica é como está o imóvel em termos de combate ao incêndio. Então, assim, o Covolan estava tudo em dia. Né? Então, apesar de ter tido um incêndio lá, os equipamentos funcionaram, o hidrante, acho que lá não tinha sprinkler nesse galpão, mas se tivesse, com certeza teriam sido verificadas as questões de manutenção e tal. Então, a gente sempre faz essa prevenção para, se acontecer algo desse tipo, seja o mínimo possível. Então foi um incêndio que ocorreu lá, mas não foi algo que destruiu a empresa. Foi pontual em um dos galpões do complexo, né? Claro, causou um prejuízo, porque tinha todo o processo de produção da empresa, mas foi controlado. E acho que a dor de cabeça maior é você lidar com essas questões de perícia, seguradora, e você fica no meio do caminho. Mas a gente está muito preparado do ponto de vista do ativo, para que ele esteja sempre com manutenções aí para, inclusive, em cenários como esse.
E depois, recebendo essas indenizações, vai fazendo a recuperação do ativo em si, do ponto de vista da engenharia, daquilo que... Esse ativo de Covolan a gente já está com todas as cotações prontas e as construtoras também em concorrência final para contratar e recuperar o ativo. A gente só estava esperando o seguro, de fato, pagar o valor para a gente não ter que colocar o recurso na frente, né? Então, recebendo a indenização é como se estivesse recebendo os aluguéis. Na verdade, essa indenização que foi paga é em virtude do patrimônio, né? É o patrimonial, não é o seguro para os aluguéis. E o inquilino, ele deixa de pagar aluguel porque esse galpão teve um evento lá, teve um sinistro? Não, o que acontece, Arthur, é que assim, no caso Covolan, esses aluguéis para trás, que a gente vem cobrando eles, a Covolan tenta fazer com que a seguradora pague. Certo. Então tem ainda esse imbróglio aqui no meio. Né? Então a gente conseguiu penhorar os ativos, mas a Covolan fala, não, quem tem que pagar para você o que eu fiquei devendo foi a seguradora. Parcialmente, tá? É claro que ela deixou de pagar a gente até antes do incêndio, mas ela disse que o incêndio acabou por realmente prejudicar a empresa. Então é um pouco complexo. Entendi. A questão, mas eu diria que assim, a gente vem equacionando isso, vamos investir agora para recuperar o imóvel e ajudar a empresa a voltar a produzir no limite ou na maior capacidade possível dela. Para encerrar, vou finalmente fazer uma pergunta fácil, Pedro. Lá, hein? Lendo o relatório gerencial lá, tá vendo no final uns projetos sociais que a gestora apoia. Sim. É muito legal e queria principalmente que você falasse um pouco mais deles. Legal. Esse foi um ponto que a gente começou recentemente e é uma coisa muito gratificante, né? O que a gente faz? A gente pega um percentual do que a gente recebe de taxa de administração e reverte para projetos sociais. Então, hoje a gente está trabalhando com 2 projetos sociais. Um deles é voltado, inclusive, é muito emocionante você vê o projeto acontecendo, né? A gente participou, foi visitar e tudo. São crianças que são abandonadas pela família e tem essa casa que recebe as crianças abandonadas e cuida deles. Que legal. É muito legal. O outro projeto é um projeto de um professor de jiu-jitsu que ele faz, enfim, ele destina um dia da semana dele para dar aula para uma entidade carente aqui para todas as crianças. Então são 50 crianças fazendo aula de jiu-jitsu e a gente também tem ajudado a gente doou o tatame, na Páscoa fez uma coisa com as crianças e estamos agora querendo com ele até migrar para uma academia isso. Porque a escola, enfim, você chega lá, o telhado não tem cobertura, a estrutura não é legal. Né? Então a gente quer que esses projetos cresçam e a gente quer também, com o tempo, começar a ter mais entidades aí que a gente possa ajudar. Que legal, Acho né? que é muito legal isso. Tentar devolver um pouco, né, para a sociedade o que a gente recebe. O esporte que tem todos os benefícios que a gente sabe, as crianças sendo acolhidas, quem sabe daqui a pouco de um projeto está indo para o outro, né? Tem criança ali fazendo jiu-jitsu. E apesar disso tudo ser legal pra caramba, você sabe que vai ter comentário no vídeo, que vai chegar e-mail para você falando, mas por que não dá esse desconto pro cotista? Meu caro, se você pensa assim, não seja tão mesquinho. O dinheiro é da administradora, da gestora, ela faz dele o que bem quiser e que bom que faz o bem para outras pessoas com esse dinheiro também. Legal, porque você sabe que você vai receber esse tipo de comentário. Não, legal, é importante diferenciar, porque às vezes o pessoal acha que é dinheiro do fundo. Inclusive esses relatórios que a gente solta, a gente também já foi questionado. Legal que vocês visitam os imóveis, mas para que onerar o fundo? Na verdade, a gestora, no seu papel, ela já é remunerada para conseguir fazer toda essa gestão de tudo, inclusive apoiar projetos sociais se ela quiser. Então, isso sempre a gente sempre gosta de diferenciar o que é custo da gestora. Tanto visitas aos imóveis, quanto trabalhos da gestão em si, intrínsecos à gestão, quanto ajudar aí algumas casas, é tudo feito com recursos da gestora, né? E não do fundo. Não onerando o fundo. Exato. Muito bom. Cara, que belo papo. Obrigado, viu? Obrigado você, Arthur. Vamos marcar outros. Assim, foi um prazer estar aqui. Realmente uma grande atualização. Assim. Hoje que legal. Espero ter... Volto a conhecer bem o GGRC. Bacana. Espero ter, enfim, esclarecido na medida do possível. Caso o investidor, o cotista, tenha dúvida ainda, nossos canais de RI aí estão sempre abertos. O e-mail do RI nosso é ri@zagroscapital. Tá aqui, ó, Zagros Capital. Você pode entrar em contato com a gente. A gente tem LinkedIn, Instagram, Facebook, todas as redes sociais nossas também estão
em funcionamento e pronto para receber aí os comentários e sugestões e críticas também, né, Arthur? Também, faz parte do dia a dia. Sempre. Muito bom. E ó, para você que está acompanhando na sexta-feira, aproveite muito bem o seu feriado e a gente se vê na próxima sexta. Grande abraço.